Vou ver aqui o nome do cara. Ó, o deputado está entrando aqui. Então tá, olha aí. Bom dia, deputado Rogério Correia, seja bem-vindo mais uma vez aqui. Bom dia, Daphne. Tudo bom, Marcelo? Um prazer bom dia, estar com Rogério. vocês aqui no Bom Dia 247. Deixa eu ver se eu consigo arrumar um estúdio para mim. Ó. Deu certo aí? Deu certo. Tá melhor. Tá melhor. Tá melhor? Deputado, como eu falei aqui para a Daphne, nós tínhamos lhe convidado a princípio para falar do advogado Nelson Williams, que o senhor convocou para a CPMI. Vamos falar dele, até porque esse Nelson Williams, se eu não me engano, é o mesmo que esteve envolvido na Lava Jato também. Isso a gente fala. Mas como é que foi aquela surra ontem à noite? Ele teve, esse Nelson Williams teve envolvido, ele foi envolvido na Covaxin. Eu acho que na Lava Jato também. Vou dar uma olhada aqui para lembrar. Né? Eu acho que na Lava Jato ele também participou. Eu acho que ele também participou. Mas isso a gente vê depois. Foi o tal do Camisotti. Na Covaxin foi o Camisotti. Esse Nelson Williams aí é um advogado ostentação que deu um Fusca para o governador Ibanez de presente, um Fusca de colecionador, para você ter uma ideia. Ele tem muita influência aqui em Brasília, né? Parece tudo ligado à lavagem de dinheiro. E ele lavava o dinheiro roubado dos aposentados do INSS pela turma lá do Bolsonaro, aquele careca do Bolsonaro, careca do INSS, o tal da Covaxin, aí sim, que é da Covaxin, da CPI da Saúde, que é o Camisotti. Então, essa turma aí, eu falo dele daqui a pouco. Agora, ontem foi... Ou seja, é tudo gente fina, é isso, né? Tudo gente aposentado. É uma quadrilha que vem de longe, viu? Essa quadrilha aí do INSS veio de longe. Ela começou principalmente lá no governo Temer, 2018, 2019. Eles descobriram um caminho de pegar a entidade picareta e fingir que era entidade de aposentado. Ia lá dentro do INSS, corromperam algumas pessoas, pegaram associados, pegaram aposentados e levaram para as entidades, fingindo que era associado. O aposentado nem sabia. E aí desconta 30, 40, 50, até 80 reais do coitado aposentado com uma entidade fantasma. E depois isso ia para o bolso desse pessoal que lavava dinheiro com esse advogado. É claro que por trás disso tem a turma da política que agia, que é o que nós estamos querendo ver. E no governo Bolsonaro eles deixaram isso à solta. Bolsonaro foi avisado, a turma deles toda sabia disso e nada foi feito. Chegou agora o governo Lula e nós pegamos a quadrilha. O Lula mandou interromper qualquer processo de desconto desses aposentados, a Polícia Federal está agindo e nós vamos botar a mão na quadrilha. Então, é isso que está acontecendo. Com isso, os descontos, e isso acabou. Agora, nós estamos devolvendo os recursos para os aposentados, e, enquanto isso, os bolsonaristas, como sempre, querem fazer a confusão dentro da CPMI, etc., para botar narrativas de que o problema é do governo Lula, que resolveu o problema, né? Que durante o governo Bolsonaro a farra foi grande. Beleza. E ontem à noite, como é que o senhor retrata o que aconteceu na Câmara ontem à noite? Eu faço uma comparação. Você lembra daquele pessoal sentado na cadeira do presidente e ele não fez nada? Ou seja, sim, o presidente não faz nada contra a extrema-direita. Pelo contrário, a extrema-direita continua dando comando. E ele simplesmente aceita e coloca para votar ontem um PL de anistia. Isso é completamente inconstitucional. Artigo 5º da Constituição é cláusula pétrea, e lá no artigo 5º diz que quem cometer crime contra o Estado Democrático de Direito e tentar aboli-lo de forma violenta, que é o crime do Bolsonaro e dos outros, um deles, não pode ser anistiado. O Supremo já tem, neste caso, uma jurisprudência que é o Daniel Silveira, que foi deputado federal, cassado, e esse Daniel Silveira cometeu o mesmo tipo de crime. O Bolsonaro deu a ele um indulto, aquele indulto de fim de ano, e o Supremo anulou o indulto porque ele não pode ser perdoado. Então, pelo artigo 5º, cláusula pétrea de Constituição, quem comete esse crime
não pode ter indulto, não pode ter perdão, não pode ter anistia. Então, é completamente inconstitucional. Mas a extrema-direita continua com essa tese deles do golpe continuado para tentar criar crise política e crise institucional, nesse caso com o Supremo. E o presidente da Câmara, que teve a sua cadeira tomada por eles, continua tomado por eles do ponto de vista político e ideológico, infelizmente. E o Centrão, então, ontem, juntou com a extrema-direita para fazer esse confronto institucional que não vai dar em nada. O Davi Alcolumbre, que tem espinha dorsal e tem comando, já disse que isso não vai passar no Senado, e o Supremo Tribunal Federal, como eu disse, já tem jurisprudência do caso. Mas eles ficam criando, então, esses atritos e também visando uma unidade deles, né, para o ano que vem. Então, está claro para que lado o Centrão vai caminhar. De novo, junto com a extrema-direita. Eu já te falei isso uma vez, Marcelo, mas é importante ressaltar. Na Europa, a direita tem cuidados e não faz esse tipo de aliança com a extrema-direita, porque sabe que vai dar em fascismo. Aqui no Brasil, não. O Centrão, que é a direita, vive de namoro com a extrema-direita, correndo risco para a democracia brasileira. Deputado, a gente tem 2 superchats aqui cobrando o posicionamento dos petistas, ou que estavam ausentes, ou que votaram a favor da PEC da bandidagem, da blindagem, né? Obrigada aqui, então, ao perfil La Maioria Global, traz o nome dos 12 aqui, que o Marcelo já trouxe ontem, né? E o Fabrício Santil também diz que é duro ver alguns do PT votar a favor. Como é que o senhor avalia esse posicionamento? Você acha que essas pessoas têm razão? Diga, Marcelo, você quer falar? Acrescentando a essa pergunta, esses 12 falam que votaram a favor da PEC da blindagem numa negociação para não passar a urgência da anistia. E isso tudo foi para o beleléu. Acabou-se que aprovaram a PEC da blindagem e aprovaram a urgência da anistia. Nós avisamos, né? Quem votou nisso do Partido dos Trabalhadores votou contra a orientação da bancada e contra a orientação do partido. Agora tem que ver qual atitude que o partido vai tomar aí com o Edinho, que é nosso presidente. Mas, por mim, isso não ficava barato assim, não. Porque é muito ruim. A PEC da bandidagem foi também parte de toda essa engrenagem. A ultradireita votou na PEC da bandidagem em troca da questão da anistia. Então, esse acordo já estava feito. Será que esses deputados não viram isso? Qualquer um viu isso aqui dentro da Câmara, que estava sendo feito um acordo entre a direita e a extrema-direita, para variar, que vivem fazendo acordo. Pode até sentar na cadeira do presidente, quanto mais aprovar projetos, né, um trocando com o outro. A da bandidagem é realmente uma questão esdrúxula, completamente. É um tapa na cara do povo brasileiro. Ou seja, parlamentar pode cometer qualquer tipo de crime que ele só é investigado se a Câmara deixar. Imagina, um sujeito, um deputado, nós já vimos isso, bate na mulher, é crime. Ou até comete crime de feminicídio. Por enquanto, a gente tem exemplos que bateram em mulher. E ele continua livre, não é feito com ele nem indiciamento para abrir um processo. O sujeito vem para cá, eleito aí pelo PCC, por essas milícias que estão lá no Rio de Janeiro, dos milicianos do Bolsonaro, e é ligado ao PCC, como foi agora no caso da Faria Lima, que tem até deputados como o Nicolas Ferreira que acabaram fazendo campanha para o PCC, ajudaram ele lá. Vem aqui, vai abrir um processo? Não pode. Se deputado roubar a emenda parlamentar, já tem exemplo disso também. Não pode ter indiciamento para ser apurado o caso. Não pode nem ser investigado. Olha que absurdo. Qualquer crime, racismo, homofobia, transfobia, vou citar o Nicolas de novo, esse é criminoso contumaço. Não pode ser aberto contra ele processo. Por isso que eles estão lá nessa saliência toda, querendo se livrar do Supremo Tribunal Federal por crimes comuns. Aí eles falam que é por crimes de democracia. Mentira. Falar e expressar através do voto o nosso posicionamento, isso está na Constituição Federal e o deputado não pode ser punido pelo seu voto e pelas suas palavras. Isso é o que tem que ser feito para que a gente tenha o nosso mandato. Agora, cometer crime, dirigir bêbado,
e matar alguém. Já teve deputado que fez isso. Não pode ser investigado, é um absurdo. Agora, alguém do PT votar nisso, sinceramente, viu? Eu espero que o Edinho seja firme nisso lá no PT. Bom, só para lembrar o senhor estava ainda no telefone, nós mostramos aqui o caso do ex-senador Telmário Mota, do Roraima, que estuprou a própria filha e matou a ex-mulher, a mãe dela. Já imaginou se isso cai na autorização para poder processar? Não passa. Não passa. Não, vou te dar outro exemplo. Um exemplo mais moderno, Flor de Lis, que matou o marido. O Daniel aqui Silveira. Do Rio. Oi? Aqui do Rio, os dois. Do Rio, Flor de Lis matou o marido. Também não poderia ser processado. Tem mais exemplos aí. Eu falei do cara que bateu na mulher, é o Bilinski, né? Também não podia abrir processo. Quem mais teve aí? Que matou a pessoa atropelado. Aí tem tanto o Van Hatten quanto o tal do Geyer. Então, impressionante, né, deputado, que é só representante da família brasileira, né? Esses que mataram... Eles só estão na mesma seara política. O senhor está falando aí... Pátria, família, como é que é? Deus, pátria e família. Deus, pátria e família. Deus, pátria, família, Estados Unidos e bandeira norte-americana e continente. Vou te contar. Agora, isso aqui é influência também lá do Trump, que vem aqui para dentro. Um absurdo, viu? Essa semana foi dura, mas deixa eu dar uma acalmada aí no povo brasileiro também, senão fica todo mundo desanimado. Isso tudo é inconstitucional. Isso tudo é fumaça. Vai se evaindo, vai sair, vai pelo ar afora. Vai se diluir aí no ar. É tudo fumaça, é tudo inconstitucional. O Congresso, o Senado já avisou que não passa. Então, Bolsonaro vai ser preso, não demora. Pode soluçar bastante, pode ir para o hospital, mas vai acabar preso, tomara que na Papuda, que é onde ele merece. Isso vai acontecer. O Supremo já está muito firme nisso e não vai, por causa desse tipo de ação aqui dentro, deixar de cumprir o seu papel e a sua tarefa de julgar e punir quem foi culpado pelos crimes de tentativa de golpe. E nós estamos fazendo uma aliança forte para 2026 para o Lula continuar, que, aliás, vocês viram as pesquisas, né? Cada vez que esse povo faz aqui essas coisas erradas que eles estão fazendo, mais o Lula cresce. E agora nós precisamos começar uma campanha forte para esse Hugo Mota ver se pauta aquilo que interessa ao povo brasileiro. Projeto de lei para fazer isenção até R$5.000, o fim da jornada 6x1, a taxação dos super ricos, para que o governo do presidente Lula continue melhorando a educação, a saúde, fazer a defesa do SUS, não permitir que quebre a soberania nacional, continuar fazendo exportações, como nós estamos fazendo para outros países, melhorando o PIB brasileiro, que continua em crescimento. Ou seja, a economia do Brasil vai bem, as políticas sociais estão chegando. Conseguimos agora fazer entregas importantes também de infraestrutura. Então, eu estou muito otimista em relação ao futuro do Brasil. Agora, sempre vigilantes em relação à extrema-direita, que, com o sopro da direita e do centrão, vai sobrevivendo. Mas, olha, cada vez com a popularidade menor deles, aumentando a popularidade do Lula, como está visto em todas as pesquisas. É isso. Deputado, Marcelo, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu sei que meu tempo está estourando. Isso. Meu tempo está estourando. Eu quero agradecer ao Eduardo Guimarães, que cedeu a troca de tempo com a gente para o deputado poder vir, porque o deputado tem que ir para a CPMI agora. Mas a última pergunta que eu deixo, inclusive, se você quiser convidar o Eduardo Guimarães para entrar e ouvir essa pergunta e comentar, vai interessar ele. O que fazer, deputado? Está todo mundo preocupado com a pesquisa presidencial. Eu estou preocupado com a eleição da Câmara e do Senado. Como mudar o perfil da Câmara e do Senado na eleição do ano que vem? O que nós temos que fazer de hoje, dia 14 de setembro, até outubro de 2026, quando será essa eleição? Votar na bancada do Lula. Nós vamos ter que vincular a eleição agora. Vota no Lula, mas vota no deputado vinculado ao Lula. Isso é que é importante. E aos senadores do Lula também. Nós precisamos ter maioria aqui.
uma posição mais confortável. Hoje é muito difícil. Ficar dependendo de Centrão, que se alia com a extrema-direita, pedindo emenda parlamentar, pedindo isso e aquilo, e traindo depois, não tem condições. Eu acho que o povo brasileiro está vendo isso agora, Marcelo. Eu acho que essa postura que o PT está tendo aqui, principalmente lá na Câmara, aqui no Senado ainda tem mais controle, né? Vamos dizer que o presidente Alcolumbre realmente está cumprindo aquilo que foi o dever dele, o que ele se comprometeu, que é defender a democracia. Mas lá na Câmara, não, já passou dos limites absolutos, absurdos. Então, eu até peço a vocês depois para ver um vídeo que eu falei com o presidente da Câmara, umas verdades que ele não gostou de ouvir. Depois vocês passam aí para os nossos... Eu vou mandar para vocês, passam aí para os nossos a gente pode publicar. Telespectadores, publica aí. Ele não gostou de ouvir, não. Mas é realmente o que está acontecendo. Então, eles estão passando dos limites. Então, nós precisamos muito de fazer essa vinculação das eleições para que o presidente Lula, no próximo mandato, tenha condições de fazer ainda mais mudanças, mais estruturais, que são muitas vezes impedidas aqui pela correlação de forças que a extrema-direita e a direita juntos obtêm na Câmara de Deputados e no Senado. É isso. Obrigada, Marcelo. Eu queria agradecer aqui ao deputado. Demais. A Eliana Rocha manda aqui um superchat. O PT precisa punir os deputados traidores. A militância não vai perdoar. Nós avisamos que o PED estava contaminado, disse aqui Eliana. Obrigada, deputado. Bom trabalho aí para o senhor. Obrigada, Marcelo. Obrigado, deputado. Bom trabalho na CPMI. Na luta. Vamos lá. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Um abraço para você. Tchau. Obrigado.